Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês, tá? Sobre uma resposta que Deus pediu para enviar para vocês, uma resposta para a vida de vocês. E é o seguinte, Ele quer que eu fale com vocês sobre o porquê pessoas ruins se dão bem na vida. Bom, gente, nesse vídeo eu vou começar aqui lendo para vocês o capítulo de Lucas, que fala sobre o rico e o Lázaro, que está no capítulo 16 de Lucas, tá? No versículo 19 aqui, começa no versículo 19, o rico e o Lázaro, que fala o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, gente, olha aqui essa passagem, né? O rico, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Ele tinha luxos, ele tinha riquezas, ele se vestia com roupas de panos finíssimos, né? Ele tinha vários alimentos ali à disposição dele, ele se fartava com a sua fortuna, né? E o Lázaro, ele era mendigo, o Lázaro ele não tinha nada, ele vivia numa extrema pobreza, tá? Lázaro ele se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães até lambiam as chagas de Lázaro, porque Lázaro era cheio de chagas, cheio de feridas na sua pele. E o rico, tendo toda aquela glória, toda aquela fartura dentro da casa, em nenhum momento ele teve a compaixão de querer ajudar a Lázaro. Pelo contrário, ele se fartava com as suas riquezas e nem se lembrava de que deveria ajudar a Lázaro, né? Ele não dava a mínima para Lázaro, né? O Lázaro ali, coitado, passando maior fome, necessidade, tendo que se alimentar com as migalhas que caíam ali, e o rico nem aí para ele, né? O rico só pensava nele mesmo. E daí o rico, gente, ele morre, né? E vai para o inferno, e Lázaro, ele morre e vai para o céu. E aí o rico, ele pede, né? Para que Abraão tenha misericórdia dele e chame Lázaro, e pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, para que refresque ele dentro daquele ambiente tão cheio de calor, cheio de fogo, né, cheio de sofrimento ali, e parece que ele estava querendo se refrescar um pouco daquele calor imenso que é no fogo, né? E Abraão fala para ele que não, que jamais
Lázaro poderia passar do céu para o inferno e nem quem está no inferno passar para o céu, né? Porque isso não pode acontecer jamais. E aí o rico ele pede, né, para que Lázaro vá até os seus irmãos, os seus familiares, para que ele leve a palavra, né, para que ele fale sobre o que acontece, né, depois que as pessoas morrem, né, para onde elas vão quando elas não têm um temor de Deus, quando elas não têm bondade no coração, né, e que Lázaro vá lá alertar, né, os irmãos dele sobre o que o rico estava passando ali no inferno. Só que, né, o Abraão fala: mas tem Moisés e os seus profetas, né? E daí o rico fala: não, mas tem que ser alguém daí, porque se não for alguém daí, eles não vão acreditar. E aí o Abraão fala para ele: se eles não acreditam em Moisés e nos seus profetas, tampouco vão acreditar que um morto ressuscite. Então, gente, olha só o que acontece. O que quer dizer essa parábola, tá? Jesus, ele conta essa parábola, gente, por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que só porque a pessoa ela tem tudo do bom e do melhor nessa terra, ela come do melhor que essa terra pode dar, que toda a riqueza dessas pessoas pode comprar tudo para elas, e a gente pensa que essas pessoas estão vivendo vida de deuses, de reis, de rainhas, que essas pessoas têm muita sorte. E isso, gente, às vezes nos abala. Por quê? Porque às vezes a gente vê essas pessoas, né, que muitas vezes são tão soberbas, arrogantes, gananciosas, ambiciosas, pessoas que passam a perna nos outros, pessoas que se aproveitam dos outros para tirar vantagem, pessoas que fazem maldade para os outros, são egoístas, não pensam no próximo, não ajudam o próximo, se enriquecem e somente têm aquelas riquezas só para elas mesmas, elas não pensam em ajudar o outro, né, em fazer algo bom para o outro. Então a gente vê essas pessoas tendo tantas coisas na vida e daí a gente pensa: poxa vida, né? Eu sigo o caminho de Deus, eu ando correto na palavra, eu estudo a palavra, eu sei como funciona a palavra de Deus e mesmo assim eu não consigo nem metade das coisas que essas pessoas, que esses ímpios têm. Só, gente, que a gente tem que pensar que a palavra de Deus, ela não é somente para nos vangloriar com as coisas deste mundo, gente. A gente não pode pensar que a palavra de Deus, ela é somente usada para conquistar as coisas deste mundo. Não é assim que funciona, tá? A palavra de Deus, ela é feita para nos edificar, para nos santificar, né? Para nos levar para o caminho de Deus, para o caminho do bem, do amor, da compaixão, para nos levar para o caminho da caridade, né? Para os caminhos de Jesus, para a salvação em Jesus Cristo. Porque, gente, aquele que pertence a Deus não pertence a este mundo. Não tem quando a gente se converte a Deus e a gente começa a estranhar as coisas do mundo, a gente começa a não compactuar mais com as coisas do mundo e até pensar que a gente não faz parte desse mundo, a gente tem aquela coisa no nosso coração, né, de que a gente não se sente pertencente a esse mundo, né, porque realmente não é, gente, porque quem faz parte do caminho de Deus não pertence a este mundo, pertence a Deus, né, pertence ao mundo de Deus, ao mundo de Jesus Cristo, né. Este mundo, gente, Jesus já fala na Bíblia que este mundo jaz do maligno, né? Este mundo pertence ao maligno. Não tem aquela passagem, gente, que Jesus ele é tentado no deserto pelo inimigo? O inimigo, ele oferece o mundo para Jesus, mas o inimigo diz a Jesus: eu só te darei o mundo se você prostrares aos meus pés. E Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás, porque eu me curvarei somente a Deus.
eu adorarei somente a Deus, né? Tem uma passagem que ele fala que ele só adora a Deus, né? Então, gente, o inimigo ele tenta a todo momento, né? Ele tenta levar a gente para o caminho dele, né? Isso é um fato. E aí a gente vê essas pessoas que fazem só coisas erradas, que andam em imoralidades, né? Fazem tantas coisas ilícitas, né? Fazem tantas coisas ruins aos olhos de Deus, né? E essas pessoas estão se dando bem. Essas pessoas, muitas vezes, né? Dificilmente ficam com problemas financeiros, com problemas profissionais. Essas pessoas conseguem se casar, ter filhos, uma família. Essas pessoas, elas conseguem ter o apoio dos outros, né? Aquela adoração dos outros, né? Você já viu pessoas que não são tão boas, mas elas conseguem manipular todos ao redor e são extremamente aclamadas e adoradas, né? Essas pessoas conseguem ter ao seu redor muitos amigos, até amigos leais, né? Essas pessoas, elas conseguem ter uma saúde de ferro, nada atinge a saúde delas. Elas vivem uma vida de plena felicidade e alegria, né? Neste mundo aqui. Por quê, gente? Porque o inimigo não vai atentar quem está no caminho dele, né? O inimigo, ele sabe muito bem como ele pode manipular e enganar essas pessoas. E ele usa as coisas deste mundo aqui, as coisas principalmente materiais deste mundo, para poder manipular essas pessoas e meio que dizer a essas pessoas que elas não dependem de Deus para nada, porque não é Deus que dá as coisas para elas, são elas que correm atrás das coisas, são elas que têm a capacidade de conseguir as coisas, porque elas são inteligentes, elas são espertas, elas são batalhadoras, né? E muitas vezes induzem essas pessoas a enganar e passar a perna nos outros também para conseguir algo na vida, né? Então, o inimigo, ele ilude essas pessoas, dando muitas coisas, principalmente materiais, a essas pessoas, para que essas pessoas não sintam a necessidade de depender de Deus. Já Deus, ele não dá as coisas para os seus filhos tão facilmente, porque primeiramente Deus quer testar a nossa fé nele, Deus quer testar se somos fiéis realmente a ele. E se caso ele der algo para a gente, se o nosso coração ficará junto com ele ou se o nosso coração ficará nas coisas deste mundo aqui, né? Então Deus, ele vai nos testar a todo momento, né? Antes dele colocar bênçãos na nossa vida. E Deus, ele não é pai de filhos mimados. Deus, ele quer filhos fortes, filhos corajosos, tá? Filhos que são obedientes a ele e a sua palavra, né? Deus, ele quer isso. O inimigo não, o inimigo, ele fica lá com os filhos dele, né? Com as pessoas que já estão entregues ao caminho dele. Então ele fica lá com aquelas pessoas, ele não vai ter o trabalho, né, de manter aquelas pessoas ali, porque aquelas pessoas já vivem ali por conta que gostam dos pecados da carne, gostam de seguir as vontades e os desejos da carne. Então o inimigo, ele não vai ter nenhum trabalho com essas pessoas, porque ele já conquistou o coração dessas pessoas, oferecendo o mundo para elas, e elas aceitam, né, por serem gananciosas, ambiciosas, por não terem o conhecimento da palavra de Deus, né, por não terem o discernimento e a sabedoria que somente Deus pode dar para as pessoas, né? Então essas pessoas são iludidas e enganadas pelo inimigo, porque elas acabam aceitando as ofertas que o inimigo tem para elas, né? Então, o inimigo, gente, ele não vai perturbar essas pessoas, ele vai perturbar quem é de Deus. Vocês já viram aquela passagem de Jó, né? Jó, ele tinha tudo do bom e do melhor. O inimigo foi fazer uma visita para Deus e
pediu para Deus que tirasse tudo o que Jó tinha, porque ele queria ver se Jó continuava fiel a Deus ou se Jó iria blasfemar de Deus na cara de Deus, né? E daí Deus deu a permissão, óbvio, para que o inimigo mexesse em tudo que era de Jó, mas Deus disse ao inimigo que ele não poderia mexer na vida de Jó. Por quê? Porque Deus já sabia que a alma de Jó pertencia a Deus, né? Então o inimigo mexeu em todas as coisas de Jó, acabou com tudo. Jó perdeu todos os animais dele, as fortunas dele, né? Ele perdeu patrimônios, ele perdeu os servos, ele perdeu os filhos, né? Nossa, gente, imagina que doloroso é perder os filhos, né? As outras coisas ainda a gente tira de letra, mas perder filho, gente, imagina a dor de um pai e de uma mãe, né? Então, imagina como que não foi a vida de Jó. Mas em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Pelo contrário, a fé de Jó permaneceu forte. Jó nunca largou a mão de Deus, né? Então, gente, Deus ele nos testa, né? E óbvio, gente, Deus ele supre todas as necessidades dos seus filhos, porque Deus ele quer que a gente que está no caminho dele saiba que somos dependentes dele. Ele quer saber que seus filhos são dependentes dele, porque muitas vezes a gente quer algo para a nossa vida que não é o que é melhor para a gente, né? Porque nós, seres humanos, não sabemos o que é melhor para a gente. O único que sabe o que é melhor para a gente é Deus. Deus que tem todas as obras para fazer na nossa vida e obras que vão nos edificar, que vão nos levar para o caminho certo, para o caminho correto, para o caminho do bem, para o caminho da salvação em Jesus Cristo. E tudo que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós é infinitamente melhor do que aquilo que a gente quer para nós, né? E os ímpios não sabem disso, gente, porque os ímpios, eles têm contato com o seu próprio conceito, com o seu próprio entendimento, mas ele não tem contato com o entendimento e a sabedoria de Deus, que somente Deus pode dar às pessoas que estão aqui neste mundo, né? Que são os seus filhos que entregam a alma para Jesus Cristo, né? Então, gente, isso acontece mesmo. Muitas vezes, nós que somos do caminho de Deus, nós somos provados a todo momento, né? O inimigo, ele faz de tudo para nos tentar. Se o inimigo, gente, ele tentou até Jesus, imagine nós, né? Nós, réis mortais deste mundo, almas pecadoras que vivem pela misericórdia de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Então, gente, não vamos ficar tristes olhando a vida do outro, porque a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, porque não é verdade. O que quer dizer aqui na parábola do rico e do Lázaro? O que quer dizer? Quem era o mais rico de todos? Era o rico ou era Lázaro? Era Lázaro, gente. Porque Lázaro, ele foi mendigo neste mundo aqui. Mas quando os anjos de Deus levou ele para o céu, para junto de Deus Pai, para junto, né, do Deus Todo-Poderoso, quando os anjos levou Lázaro, Lázaro teve uma vida de plena sabedoria, de felicidade, de alegria, de refrigério. Lázaro teve uma vida de descanso, de luz, né? Agora, o rico, ele só teve a sua glória aqui neste mundo, porque quando ele passou daqui para pior, ele não foi para o céu, ele foi para o lago do fogo, onde ele foi consumido em chamas, né, pelo calor das chamas, tanto que ele implorava para que Abraão, né, falasse para Lázaro, pelo menos molhar o dedo na água e dar para ele de beber, né? Porque ele estava com sede, ele estava sentindo sede, aquele calor daquele fogo estava tomando ele. Imagina, gente, que sofrimento é você estar ali entre chamas, né? As chamas te corroendo ali. E esse é o final de quem não crê em Deus. Esse é o final de pessoas que vivem pelas glórias deste mundo aqui,
né? O final é triste, é sofrimento eterno. Nunca terão paz e nunca terão descanso, né? Suas almas serão consumidas pelo fogo, tá? Então a gente tem que entender isso, gente, que os mais ricos não são aqueles que possuem glórias aqui neste mundo. Os mais ricos são os que juntam tesouros no céu e que têm uma vida com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo, e que vai ter a salvação eterna da sua alma, né? Sua alma vai ser eterna, sua alma vai ser iluminada junto com o Senhor Jesus Cristo, né? Aqueles que irão herdar a herança que Deus tem para aqueles que o obedecem, para aqueles que crê nele, né? Que é a Nova Jerusalém, a terra que será iluminada pela luz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, a terra que terá felicidade, que terá bondade, né? A terra cheia da misericórdia de Deus, cheia da luz de Deus, cheia da felicidade que Deus irá trazer para aqueles que crê nele e que obedecem a ele. Tem uma parte aqui, gente, do Salmo 37, tá? Que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Vou pegar aqui minha Bíblia e vou ler aqui para vocês essa parte do Salmo 37, que diz o seguinte: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Você vê, gente? Os malfeitores, né, terão seu destino, né? Mas aqueles que creem em Deus, aqueles que estão no caminho do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, né, obedecendo as ordens do Senhor, esses herdarão a terra. E qual que é a terra? É essa terra aqui? Claro que não. Essa terra aqui, ela vai ser destruída, não vai sobrar pedra sobre pedra. Agora, aqueles que crêem no Senhor vai herdar a nova terra, a terra nova que Deus tem para seus filhos, né? A terra que terá felicidade, terá bondade, que terá amor, que terá justiça, que terá a luz de Deus iluminando, né? Os nossos caminhos, a nossa vida. Vai ser uma terra linda, gente. É essa terra que Deus promete pra gente. E Ele vai cumprir, porque tudo que Deus promete pra gente, Ele cumpre, tá? Então, gente, ao invés de pedirmos a Deus os nossos desejos, a gente precisa pedir a Deus que seja feita a vontade dEle na nossa vida, tá certo? Porque só a vontade de Deus é perfeita e agradável, tá? E é melhor do que a nossa vontade, tá certo? Então vamos pedir para que Deus, Ele nos dê um direcionamento, nos guie para o caminho certo que devemos seguir, tá? Para que a gente possa receber as promessas de Deus na nossa vida, tá certo? Tem uma outra passagem da Bíblia que eu separei aqui para vocês, tá? Que é em Mateus, capítulo 5, na parte do amor ao próximo, que diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, gente, é o que diz aqui, né? Que Jesus fala, né? Que a gente tem também que abençoar os nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos, né? Porque, gente, a chuva ela cai tanto para justos e injustos, como Jesus diz aqui, né? Todos, né? Todos podem adquirir algo aqui nessa terra, sejam eles bons ou maus, né? Se a pessoa corre atrás daquilo, ela quer muito e ela vai atrás e ela consegue, né? É um mérito dela, né, gente? Então fazer o quê, né? Então a gente não pode ficar falando, mas por que fulano tem e eu não tenho? Gente, vamos focar em Deus, vamos focar em Jesus, né? Não vamos ficar focando no próximo, não. Até porque, gente, as coisas que os ímpios têm nessa terra é tudo emprestado. Uma hora, quando eles deixarem esse mundo, eles não levarão nada, tá? E uma hora, gente, tudo que está neste mundo será destruído e não sobrará pedra sobre pedra. Aí eu quero ver como que vai ficar, né, as riquezas de muitos aqui neste mundo, né? Porque, gente, daqui a gente não leva nada. A única coisa que a gente leva é a nossa alma e a gente tem que lutar para que a nossa alma ela tenha vida eterna e para que a nossa alma tenha paz junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então vamos focar única e exclusivamente em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo e deixa que dos ímpios é Deus quem vai cuidar, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.